Seguinte, eu acabei de assistir a Finclass completa do Florian Bartunek, que é o gestor, o fundador da Constellation, uma gestora de investimentos com mais de 18 bilhões de reais investidos em ações, e tirei todas as regras do que ele considera que são os fundamentos da bolsa, anotei, fiz certinho meu resumo e vou passar para vocês tudo aqui nesse vídeo. Fechou? Então espera a vinheta, o Edu vai tocar e bora pro vídeo. Olha, como vocês perceberam agora na entrada, o Florian Bartunek é uma das referências quando se trata de investimentos no Brasil. E na Finclass dele, ele vai explicar o que ele acha que são os fundamentos da bolsa, ou seja, o que você precisa aprender para investir. Por isso que eu acho que esse vídeo é um dos mais democráticos que a gente já fez aqui no Prospere Lendo. Ele vai servir tanto para quem está começando ou nem sabe muito bem o que é bolsa de valores, apesar de ficar um pouquinho confuso para quem não sabe nada, e também vai pegar as pessoas que já entendem um pouco melhor de investimentos, porque você vai conseguir analisar melhor o que se passa dentro da cabeça do Florian Bartunek. Então, como é sempre bom a gente aprender com os melhores, eu anotei bonitinho tudo o que ele falou e selecionei as melhores partes para passar para vocês nesse vídeo. Lembrando, claro, que esse vídeo não vai substituir a Finclass, né? Até porque lá o Florian Bartunek falando com mais de 2 horas de conteúdo só dele. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Finclass para quem quiser assinar. Mas, de qualquer forma, esse vídeo vai ser muito importante porque ele vai conseguir resumir muito bem os pontos principais para você saber o que o Florian Bartunek falou. E só mais uma coisa antes de começar o vídeo, para não esquecer, eu já fiz um vídeo sobre a primeira Finclass que eu assisti, que foram mais de 2 horas de conteúdo sobre o Thiago Nigro, e agora a gente parte para a segunda parte. Quem vai ser o próximo, vocês decidem, deixa no comentário. Eu acho que o Guilherme Benchimol é uma ótima escolha, mas na descrição vai ter alguns nomes que vocês podem escolher. Meu nome é Florian Bartunek, sou sócio da Constellation Investimentos e essa é a minha Finclass. Então, partindo agora para o que é realmente importante, vamos começar com a primeira Finclass, acho que são mais ou menos 10, e eu vou dividindo para vocês o que for mais importante, na qual o Florian Bartunek vai explicar porque ele acha que todo mundo deveria investir na Bolsa de Valores. A ideia é que a taxa de juros no Brasil também diminuiu muito nos últimos anos, então só deixar o seu dinheiro parado, vamos dizer assim, não vai conseguir render bons frutos para você e você vai ter seu poder de compra corroído conforme passa o tempo, já que é muito provável que a inflação nos próximos anos seja maior ou muito parecida com a taxa de juros, que hoje se aproxima de 2%, um pouquinho mais na verdade, e pode chegar a 5% se seguir o que foi dito pelo Banco Central. Mas de qualquer forma, a lição é que ele acha que a Bolsa de Valores é uma boa forma de você aliar o risco que você vai ter que tomar e a quantidade de retorno que você vai ter. Então, se você quiser não perder dinheiro conforme passam os anos, a Bolsa de Valores é muito importante. Mas para isso, você precisa estudar. Então, na Finclass e nesse vídeo também, claro, você vai aprender um pouco do que é importante ter na sua mentalidade antes de partir para os investimentos. Ou durante, claro, porque se você já investe também vai ter muita coisa legal aqui. Aí você pode perguntar o que seria melhor, investir para o curto prazo ou para o longo prazo. Então, no curto prazo, você estaria buscando lucros rápidos. Para o longo prazo, você quer fazer muito dinheiro conforme passa o tempo. Para o Bartunek, a melhor opção, sem dúvida, é você investir para o longo prazo. Óbvio que existem tipos e tipos de pessoas e gente que prefere investir no curto prazo, mas ele acha que o melhor é você investir para o longo prazo, o que é muito sensato porque os melhores investidores do mundo, no sentido, os que tiveram os melhores resultados, são os caras que investiram pensando no longo prazo, investindo principalmente em companhias ao invés de ações, ou seja, prestando atenção na empresa, no que ela faz, ao invés do preço simplesmente da ação. Então, acaba sendo uma tolice você querer ganhos curtos, ganhos rápidos, porque a verdade é que às vezes você acaba se preocupando muito com isso e perdendo dinheiro no futuro. Vamos dar um exemplo legal que ele passa na Finclass, eu acho que é assim, um exemplo que ilustra muito bem por que você deveria investir pensando no longo prazo. E eu vou tentar incorporar isso para minha vida, claro, porque o intuito aqui desse canal é a gente aprendendo juntos, eu vou estudando bastante, passando para vocês o que eu acho mais relevante. Seguinte, a Google fez o seu IPO na bolsa, ou seja, entrou na bolsa de valores, vamos dizer assim, em 2005, se eu não me engano, ou fim de 2004. Se você comprou a ação no IPO e vendeu no dia seguinte, você conseguiu fazer aproximadamente 18% de lucro em um dia. Você fala, putz, ótima jogada. Comprei num dia, vendi no outro, 18% em um dia. Ótimo, você ganhou muita coisa realmente nessa operação, mas pensa no seguinte, o cara que comprou Google, quando ela foi lançada e segurou até hoje, multiplicou muito mais vezes o seu capital
do que se ele tivesse tentado várias vezes na história da empresa, ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo. Mesmo o cara que ganhou 18% em um dia com o Google e já recebeu esse lucro, ou seja, vendeu as ações, não vai conseguir o mesmo lucro que alguém que comprou e deixou a empresa lá fazendo o serviço dela, porque a Google foi uma ótima empresa nos últimos anos. Então, quem comprou a empresa lá em 2005 e deixou a empresa fazer seu serviço, gerar lucros, aumentar suas plataformas e se multiplicar, fez muito dinheiro porque pensou no longo prazo. Então, às vezes a gente quer muito esse desespero de resgatar o dinheiro, mas a estratégia do Bartunek e de muitos ótimos investidores é outra. Pensa no longo prazo, queira fazer um casamento com a empresa em que você está investindo. E outra coisa, se você optar por fazer os investimentos mais no curto prazo, tudo bem, ele fala que cada um tem o seu estilo, provavelmente não vai ser uma estratégia tão boa quanto você pensar a longo prazo, mas cada um tem a sua personalidade e isso deve ser levado em consideração quando você for investir. Porém, não se confunda de tentar fazer uma operação de longo prazo e querer usar estratégias de curto prazo. Então, por exemplo, você compra a Google porque o valor dela baixou e você acha que é uma boa empresa, e se você está investindo para longo prazo, talvez isso não faça tanto sentido, entende? Dito isso, a gente vai ver o que é melhor, concentração ou diversificação. Porque o Peter Lynch, que foi um dos maiores investidores de todos os tempos e muito carismático por sinal, ele tinha mais do que 300 ações no seu portfólio. Já o Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, diz que você tem que colocar todos os ovos na mesma cesta e tomar muito cuidado nela, ou seja, você não deve diversificar muito. O Bartunek, ele vai mais pro lado do Warren Buffett. Ele diz o seguinte: você tem que diversificar, porque não diversificar nada é muito burrice, você vai perder dinheiro, mas fazer a diversificação necessária, ou seja, não vai ficar diversificando à toa. Tem algumas, ele fala de 8 a 14 ações, como um número para pessoa física e 20 para um fundo, mas como a gente está falando na pessoa física, vamos focar entre 8 e 14 ações, porque você vai conseguir diminuir seu risco sem também estar pulverizando seus investimentos. Mas fica tranquilo que o Bartunek não tem birra com o Peter Lynch, porque ele também te diz um pouco sobre uma estratégia legal do Peter Lynch, que é: o investidor pessoa física deveria focar em ações que ele conhece e consome no dia a dia. Então essa dica é realmente do Bartunek também para quem está começando a investir. Olha para as empresas que estão ao seu redor, que fazem um serviço legal e que você gosta, e pense em investir nelas. Não queira investir em uma empresa que está tão distante de você. Você até pode, mas teria que estudar muito mais. Às vezes vale a pena você, sendo um consumidor da empresa, falar: putz, eu gosto dessa empresa, por que eu não invisto nela? E porque essa diversificação mínima suficiente vai te dar bons resultados. Porque vamos dizer que você está num bull market, ou seja, um mercado de alta, e suas ações estão rendendo bastante. Provavelmente, se uma só disparar, você não vai conseguir tanto dinheiro assim do que se você tivesse só essa ação para investir. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar conseguindo bom retorno nos seus investimentos. Só que, por outro lado, no momento em que uma empresa sua ela vai estar caindo bastante, as outras empresas suas vão estar lá para segurar muito provavelmente. E outro conceito que o Bartunek passa aqui que é muito legal é: existe uma relação indireta entre a sua dedicação para os investimentos e os seus retornos. Mas a gente vai explicar isso melhor para frente. Mas isso não significa de maneira alguma que o tempo que você gasta estudando investimentos ele vai te gerar melhores lucros. E a ideia então é que você tem que se dedicar no estudo de investimentos, claro, mas não é tão simples assim. Mais para frente a gente continua esse papo. Continuando, o Bartunek ele vai falar um pouco sobre Value Investing. O que seria esse Value Investing? Segundo ele, as pessoas estão confundindo Value Investing com você comprar a empresa barata. Na verdade, Value Investing de verdade é você comprar a empresa por um preço menor do que o valor dela para você. Então você estuda uma empresa, fala: eu acho que o valor dela é tal, porque ela tem tais e tais e tais características, mas o preço dela está baixo. Então o preço está abaixo do valor que eu calculei, vou comprar a empresa. Então não caia na pegadinha de querer comprar a empresa ruim, mas que está por um preço barato. É importante você analisar empresas que são boas e que ao mesmo tempo podem estar com preço um pouco abaixo. E na concepção dele, na verdade, é melhor você comprar uma empresa que é muito boa por um preço regular do que uma empresa regular por um preço muito bom. Foque nas boas empresas em vez dos bons preços. Óbvio que isso não significa também sair comprando empresa boa a qualquer preço, mas você tem que pensar que vale mais a pena você pensar nas boas companhias do que nos bons preços. E ele faz uma pergunta: dá para você comprar empresas que estão com múltiplos muito altos? Ou seja, que tem um PL muito alto, por exemplo? O que significa isso? O lucro da empresa, ele é muito menor do que o preço que você está pagando por ela. Vale a pena? Numa primeira análise, a gente ia falar: putz, não vale a pena não isso aí, porque o preço está muito maior do que o lucro, então acho que não vale. Mas ele diz que às vezes vale a pena você comprar empresas
que estão com um PL relativamente alto, desde que sejam empresas com uma coisa: opcionalidades. Ou seja, você vai comprar empresas que têm muitas opções de crescimento. Então ele dá o exemplo da XP. Você olha para a XP, putz, ela já está muito grande no mercado, só que é o seguinte, ela pode crescer em muitas e muitas áreas, apesar de já estar grande. Então ela te oferece várias opcionalidades de crescimento. E às vezes eu até parei para fazer uma reflexão, porque eu assisti ontem um vídeo do Bruno Perini falando sobre as Big Techs e como os lucros delas estão muito altos. Então empresas como Facebook, Apple, Google, empresas desse tipo, que são as Big Techs, os lucros delas estão totalmente altos, apesar de muita gente achar que não tem mais como a Apple crescer, ela já atinge todo mundo e não consegue crescer mais. Sim, essas empresas estão crescendo num ritmo mais alto do que o esperado e talvez isso seja muito por conta das opcionalidades. Então, quando você compra uma Apple, antes você só podia comprar o computador. Depois surgiu o iPad, surgiu o iPhone, acho que o iPod surgiu antes também, não sei. Aí surgiu o AirPodzinho, e aí tem a iCloud. Então, resumindo, a empresa ela tem muitas opcionalidades para você. Isso deve ser um ponto que você deve sempre procurar em empresas para comprar. Se ela está com um PL ou com outros múltiplos muito altos, mas ela tem grandes opcionalidades, talvez seja um baita investimento você apostar nessa ação. Ele fala que é o seguinte: a empresa ruim é que nem uma sereia, ela vai querer te iludir, fazer seu canto para você querer comprar ela. Isso significa que ela vai estar com os preços baixos e você vai ficar encantado, putz, essa empresa está com um preço mais baixo, eu acho que dá para eu comprar ela e vender daqui um tempinho e conseguir um lucro legal nisso. Mas ele diz que na grande experiência de anos e anos, sei lá, acho que uns 30 anos de investimento na Bolsa de Valores, ele diz que vale a pena você não olhar por esse lado e realmente focar nas boas empresas, como eu tanto estou reforçando nesse vídeo. E claro, para você fazer uma diversificação legal, por sinal, quem fala muito de diversificação foi meu último vídeo sobre o Thiago Nigro dando a sua Finclass, vou deixar um card aqui para vocês, mas ele fala que claramente você tem que diversificar entre tipos diferentes de ações. Então, fazendo um panorama rápido, vale a pena você ter ações que têm um grande potencial de crescimento e ao mesmo tempo ter outras ações que são mais estáveis, não vão crescer tanto, vamos dizer, uma Itaúsa da vida, que é a holding da Itaú, e é mais estável, não cresce tanto, paga bons dividendos, e por outro lado tem uma empresa que está em explosão de crescimento, vamos dizer assim. E lembra que eu tinha falado entre a relação da sua dedicação e seu resultado nos investimentos? Bom, vamos fechar agora esse pensamento com o que eu vou passar para vocês. O que o Bartonek diz é que, apesar disso, no mercado financeiro você não tem a rentabilidade associada à sua dificuldade para analisar uma ação. Muitas vezes você fica se desgastando numa ação e não consegue uma rentabilidade tão grande em relação a outra que você estudou menos. Então, lógico que existe uma relação entre o quanto você se dedica para investir numa empresa com o resultado que você vai ter, mas ela não é direta e por isso, às vezes, você fazer um investimento de longo prazo em que você faz uma análise da ação maior e depois fica só dando uma olhada se está tudo de acordo com a sua análise inicial, vale mais a pena do que você querer ficar analisando um monte de coisa, porque às vezes isso não vai fazer sentido, você vai perder tempo com isso. E no fundo, a regra é simples, do Bartonek, do Warren Buffett: compre empresas que são muito boas. Não fique querendo jogar muito joguinho de preços, porque a concepção deles é que você tem que ter uma empresa boa. Nem que o preço esteja um pouquinho mais caro, é melhor comprar essa do que comprar uma ruim. E tem uma ilustre frase do Warren Buffett que vai dizer exatamente como que funciona isso daqui: ganhei muito mais dinheiro evitando brigar com dragões do que brigando com dragões. Então evite querer ficar lutando com um investimento ruim, estudando com uma empresa ruim para tentar ganhar um lucro nela. Foque nas empresas boas e faça lucro com elas. E agora, já em outra Finclass, o Bartonek ele vai falar para você como analisar qual ação eu devo investir. Porque na Bolsa de Valores brasileira tem centenas de ações, na americana muito mais, são milhares de ações. Como eu vou escolher de 8 a 14 empresas para investir? Uma dica simples é: olhe os portfólios de grandes fundos de investimento, de grandes investidores, porque esses fundos eles são obrigados por lei a divulgar no que elas estão investindo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, por exemplo, do que a Constellation está investindo, tomara que isso possa por lei, né? E a partir daí você já tem um filtro, você vai ver um monte de grandes gestoras de dinheiro, onde elas estão deixando o seu capital, você faz uma seleção e aí você já vai ter algumas das provavelmente melhores empresas para se investir. A partir de então, você começa a fazer o seu estudo para escolher quais empresas você acha que fazem mais sentido para você. Não vale a pena cair na pegadinha de pegar o portfólio da Constellation e igualar ele no seu, porque a Constellation é um fundo, as situações mudam, ela está em outra situação em relação a você,
E não faz sentido isso. Não caia nessa bobagem. E 2 dicas muito legais que ele passou nessa Finclass para complementar. 1. Escreva os motivos que estão te levando a comprar uma ação quando você for fazer isso. Porque muitas vezes a gente compra ação e depois de um tempo a gente não lembra muito bem quais eram os fundamentos, o que levou a gente a comprar essa ação, e aí não sabe se é a hora de vender ou comprar. Porque para o Bartonek, a hora de você vender uma ação que você tem é quando você viu que a sua análise era uma, agora ela já tem outros valores e essa análise que você fez já mudou, então vale a pena vender essa ação. Caso contrário, fique com a ação como se fosse um casamento. E, em segundo lugar, faça uma análise pós-morte. O que é isso? Você analisa os seus aprendizados depois que vendeu uma ação. Então você zerou sua posição em um investimento. O que significa? Você vendeu tudo que você tinha de Google, sei lá, e então você tem que fazer uma análise de tudo que você aprendeu no percurso. No fim do vídeo vai ter um ensinamento muito legal para vocês sobre isso, então assiste até lá, mas essa análise pós-morte é muito importante. Aí, aproveitando que eu estava falando sobre quando vender uma ação, tem uma das aulas da Finclass que é especificamente sobre isso. Então vamos dividir em 3 momentos em que você deve vender uma ação. O primeiro e principal é quando os fundamentos dela mudaram, então você investiu nela porque viu tais competências na empresa e agora os fundamentos mudaram e você não concorda mais com a forma como a empresa está sendo gerida, então aquela empresa não faz mais sentido para você. Em segundo lugar, você deveria vender quando você precisa rebalancear o seu portfólio. Então vamos dizer que uma ação sua ela disparou e agora uma empresa que era 20% do seu portfólio passou a ser 30% do seu portfólio, 35%. Aí talvez ela esteja ocupando um espaço muito grande em relação ao que deveria. Por isso vale a pena você vender algumas posições, porque você aproveitou esse ciclo de alta dela e agora invista em outras que talvez estejam em baixa. E em terceiro lugar, você deveria vender uma ação também ao analisar que o potencial enxergado no momento dela não existe mais. Então você comprou uma ação porque viu que ela tinha o potencial de atingir um ponto X, ela chegou nesse ponto X, para você não faz mais sentido continuar investido nela e você vende a ação. Mas o Bartonek, como pensa muito no longo prazo nos seus investimentos, então ele compra empresas nas quais ele pretende se manter por um longo prazo e evita ficar vendendo, a não ser que tenha uma mudança muito grande nos fundamentos da empresa ou também quando ele precisa fazer o rebalanceamento da forma como eu disse para vocês. Agora vem uma pergunta que assim, todo mundo precisa saber: como lidar com as crises nas bolsas de valores? Então todo mundo sabe que o mercado é cíclico, que ele tem bull markets, que são mercados de alta. Por que bull? Porque o bull, que seria o touro, na hora que ele chifra de baixo para cima. E então, bull market é quando o mercado está subindo. E tem os bear markets, que é o mercado do urso. Por que urso? Porque o urso ele te dá a patada para baixo. Então você tem que estar preparado para momentos de crise, porque a bolsa ela funciona ciclicamente. Então algumas crises que todo mundo lembra são crise de 1929 na bolsa dos Estados Unidos, crise de 2008 e agora a crise da Covid também. A bolsa despencou lá para março, abril do ano passado. Como se preparar para elas? O Warren Buffett fala do princípio de Noé. O importante não é você prever o tempo, mas sim construir a sua arca, ou seja, ter um portfólio que seja muito bem estruturado para conseguir sobreviver às crises e não te tirar do jogo. Então o Florian fala, esquece esse negócio de querer ficar prevendo o que vai acontecer. Não, tenha um portfólio que sobreviva às adversidades. Então, isso eu também falei no vídeo do Thiago Nigro, recomendo mais uma vez que vocês assistam, sobre diversificação, que é o ponto principal, e realmente você ter um portfólio de investimentos bem estruturado vai fazer você passar por crises e sobreviver e ao mesmo tempo gerar grandes lucros nos momentos de bull market. E cuidado com a alavancagem, porque a alavancagem, vamos resumir, é você pegar dinheiro emprestado de outros para investir, bem resumidamente, tá? Mas se você se alavanca no investimento e você perde dinheiro, você vai perder um dinheiro que nem é seu. Então, se você perde o dinheiro que não é seu, você vai se endividar e não tem solução. Então ele fala, cuidado com a alavancagem. Ele recomenda totalmente que você não faça isso, porque existe possibilidade de você ganhar muito dinheiro com essa operação? Existe, mas numa possível crise você vai perder infinitamente e ao mesmo tempo você vai estar tentando fazer dinheiro de uma forma que é meio inapropriada, porque se os melhores investidores do mundo, a maioria, chegou nos ótimos resultados que tem, ótimos é muito pouco, né? Nos ótimos resultados que tem, fazendo investimentos de longo prazo, tentando evitar essas alavancagens, então você também não deveria fazer isso se achando melhor do que eles, né? Só que assim, a bolsa ela é muito tentadora, porque você vai estar vendo investimentos
que multiplicam várias e várias vezes seu capital e vai se arrepender de não ter colocado em um investimento, vai se arrepender de ter colocado em outro, e existe um monte desse sentimento e com certeza eles mexem com todos os investidores. E quando você começa a investir, você percebe isso. Mas a ideia é a seguinte, o que o Florian fala, na verdade, nessa FinClass, é muito coincidente com o que o Benjamin Graham fala no livro O Investidor Inteligente. Ele está aqui embaixo, acho que vocês não vão conseguir ver, mas o Investidor Inteligente, deixa na tela então, Edu, é um dos melhores livros, é uma das bíblias dos investimentos e todo mundo que quer investir vale a pena ler, nem que seja alguns capítulos mais específicos para ir consultando, mas a ideia é que como todo mundo tem essa tentação de fazer investimentos mais arriscados para conseguir lucros espetaculares, reserva uma parte pequena do seu portfólio, então uma porcentagem bem pequenininha, para fazer esses investimentos. Porque às vezes você separa, sei lá, no máximo acho que 5% ele acaba falando, dos seus investimentos para colocar em coisas mais arriscadas, e se você perde, não vai ser tão danoso para você, mas ao mesmo tempo se você ganha, não vai ser algo tão grande, mas vai te gerar uns lucros legais. Então reserve uma parte pequena do seu portfólio para fazer esses investimentos mais arriscados, porque isso acaba ajudando um pouco a lidar com as emoções de querer lucros espetaculares. E vamos finalizar a FinClass falando sobre o que os grandes investidores têm a te ensinar. Tem algumas lições que o Bartunek passou aqui e eu vou passar as mais interessantes para vocês. Primeiro, humildade, e coincide exatamente com o que o Thiago Nigro falou na sua FinClass. Então, a humildade intelectual de você reconhecer que você não é o cara que sabe mais do mercado, que você vai errar várias vezes, é muito importante para você seguir o trilho certo dos investimentos. Segundo lugar, muito estudo. Então, se você quer entrar na Bolsa de Valores, estude o que você está fazendo. Claro, cada um tem a sua ocupação, então tem gente que estuda, tem gente que está trabalhando com alguma coisa e não sobra tempo para você estudar que nem um profissional. E a ideia não é essa, mas é direcionar da forma certa a forma como você estuda. E eu aqui falo mais uma vez do livro Investidor Inteligente, porque eu acho que ele ajuda muito bem o investidor que ele diz ser o não empreendedor, ou seja, o que não quer viver de investimentos, a fazer os investimentos da forma certa. Na sequência, ele fala sobre a importância que eles dão à análise de erros, porque você não deveria ficar achando que, nossa, o erro é super bom, ele vai me fazer crescer. Ele vai, desde que você aprenda com ele. Como assim, aprenda com ele? Então, não caia nessa falácia de que é importante errar um monte, porque assim eu vou estar aprendendo. Você vai aprender, desde que você tire as lições dos seus erros. Então, eles são muito focados nessa ideia de errou e fica estudando muito bem porque errou para não repetir o erro e aprender as lições. Aí sim é muito importante você errar. Outra coisa, cerque-se de pessoas que conhecem do assunto. Então, se cercar de pessoas que sabem mais que você ou que estão sempre estudando como você de investimentos, é muito bom para você crescer e fazer realmente contatos com pessoas que estão mirando no mesmo alvo que você e estão querendo atingir patamares legais com o investimento e principalmente com as pessoas que você vê que sabem mais, fala, putz, deixa eu aprender com essa pessoa. E por último, ele resume a tese de investimentos dele, que é, compreenda que os investimentos são para longo prazo. Então, faça investimentos imaginando que você está se tornando um sócio mesmo da empresa e você quer ser um dos participantes do crescimento dela e você está confiando na empresa e não comprando uma ação, comprando a companhia. Fechou? Boa, pessoal! Então essas foram as principais lições passadas pelo Bartunek nessa FinClass. Eu achei sensacional. Eu tinha dito no vídeo anterior que a FinClass do Primo Rico foi boa, mas para quem já acompanha ele, talvez não tivesse tanta coisa nova e que as FinClasses seguintes iam ser muito interessantes, porque ele vai trazer gente que você teria menos contato se não fosse pela FinClass, e foi justamente o que aconteceu com o Bartunek. Eu não conhecia ele, agora eu já sou um grande fã, porque você vai vendo, já tô assistindo um monte de vídeo no YouTube, Bartunek numa live não sei das quantas, e realmente vale a pena, porque o cara sabe muito de investimentos, eu acho muito legal a posição que ele tem em relação aos investimentos, e como eu disse, a FinClass vai conseguir aproximar a gente de pessoas muito boas de investimentos para aprender com elas. Foi isso então, pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o seu like se você curtiu o conteúdo e aprendeu com ele principalmente. Se inscreve para receber notificações dos vídeos que vão vindo. E também compartilha se você acha que pode ajudar outras pessoas. Fechou? Um abraço nos 6. Valeu! Hau!